Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos aqui para fecharmos o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ainda falando sobre a esperança, né? O que mais eu aprecio, o que mais eu gosto nesse texto é o fato dele estar falando sobre a esperança que nós temos em Cristo, né, de uma vida eterna com Cristo, a esperança de sabermos onde estão os nossos queridos que já partiram para a glória. E essa é uma grande diferença, irmãos, entre aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e aqueles que não têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É a certeza daquilo que vem após a morte física, a morte do corpo, que para nós crentes, nós entramos imediatamente ali num estado de gozo, porque ganhamos a vida eterna e ficaremos aguardando a ressurreição do corpo, na ressurreição dos últimos dias, e aquele do último dia, e aqueles que não têm Jesus como único e suficiente Salvador, não têm essa esperança, não sabem aquilo que vem depois da morte do corpo e entram imediatamente em estado de agonia. Vamos orar e depois estaremos fazendo a leitura do texto. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra revelada, que tanto consolo traz aos nossos corações. Conforta, Senhor, o coração dos nossos queridos que estarão assistindo, ó Pai, esse vídeo em qualquer tempo, Senhor, agora e mais tarde, Senhor, em qualquer momento em que se fizer a Tua vontade, Senhor, de que ele esteja ouvindo, que essa mensagem possa consolar, que essa certeza possa consolar o coração deles. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. Agora eu quero te pedir que o Senhor nos dê o pleno entendimento da Tua palavra, que possamos, Senhor, ao ver aquilo que foi revelado, ao estudar tudo que o Senhor nos revelou, que os nossos olhos e as nossas mentes possam ser abertos, Senhor, e que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar. É o que eu te peço desde já e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Passemos, irmãos, a leitura do texto, então, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Paulo, então, continuando aqui o capítulo 4, né, nessa exortação de prática à santidade, quando ele fala ali com aqueles irmãos em Tessalônica a respeito da guarda que eles deveriam fazer do próprio corpo, da busca pela santidade sexual que aqueles irmãos deveriam ter, ele entra imediatamente aqui falando a respeito da ressurreição. Porque para os gregos o corpo era algo muito ruim. O corpo era matéria, o corpo se desfazia e se perdia. Então, eles não conseguiam entender um Deus que morre, mas ressuscita, porque para eles o corpo não vale muita coisa. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, a gente pode ver isso, porque Paulo, ele diz, falando ali aos coríntios, que também eram gregos, olha o que Paulo vai dizer. Ora, capítulo 15, a partir do versículo 15. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vocês que não há ressurreição dos mortos? Porque eles aceitavam a morte de Cristo.
Tá, a gente aceita a ressurreição de Cristo, a gente aceita, mas que a gente vai ressuscitar também, isso aí eu não acredito muito. E aí Paulo está explicando, se Cristo não ressuscitou, se nós não vamos ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou. Ele continua aqui no versículo 13, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vã a nossa fé. Olha a importância, irmãos, de entendermos a questão da ressurreição de Cristo, da nossa ressurreição. Isso é muito importante, porque se nós não acreditarmos na ressurreição, a nossa fé é em vão, tudo aquilo que fazemos é em vão. E ele diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou ao Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele repete. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda pereceis nos vossos pecados. Quer dizer, se Cristo não ressuscitou, a morte de Cristo não é o clímax, irmãos. O clímax é a ressurreição. Porque quando ele morre pelos nossos pecados. Mas se ele ficasse morto, qual seria o prêmio sobre isso? Mas a questão é, ele morre pelos nossos pecados, mas ele ressuscita, porque ele não tinha pecado. Ele morreu pelo nosso pecado. Cristo mesmo não pecou. E aí ele encerra aqui, a partir do versículo 51, dizendo o seguinte, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, por que é importante a ressurreição? Por que Paulo diz aqui que se nós não cremos que seremos ressuscitados, então Cristo também, se nós não formos ressuscitar, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? É no momento da ressurreição que nós receberemos esse corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que não está sujeito ao pecado. A partir de Adão, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Qual é o grande mistério de Cristo na cruz? Ele morre por nós. Ele passa a advogar diante de Deus pelos nossos pecados. Então agora, quando Satanás vem e ele acusa o crente, ele diz, olha, está aqui, né, cometeu esse pecado. Segundo a lei, essa pessoa tem que morrer. Então, Jesus vem e diz, mas eu morri pelo pecado dela. Então, a partir daquele momento, irmãos, que ele morre e ele ressuscita, ele é o primogênito na ressurreição. Por que ele é o primogênito na ressurreição? Porque ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Todos os outros que ressuscitaram e que por acaso aconteça ainda alguma ressurreição hoje em dia, essa pessoa vai tornar a morrer. Mas, a partir dos relatos registrados aqui em 1 Tessalonicenses, na volta de Cristo, quando ele vier em glória arrebatar a sua igreja, Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles vão ganhar um corpo ao ressuscitar, ao se levantar do pó da terra, o corpo, ele deixa de ser um corpo mortal e passa a ser um corpo imortal, um corpo incorruptível. Por que ele é imortal? Porque agora o pecado não tem mais poder sobre esse corpo. Então, o que nos leva à morte é o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Tá aí. Deu para linkar? Deu para fechar todo o pensamento? Por isso, irmãos, que a Bíblia ela é tão importante de ser estudada no todo. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e tratar esse versículo sozinho, porque a mensagem de Cristo, ela se completa, né? Amém, glória a Deus. E Paulo, ele começa aqui falando para aqueles irmãos assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu acho esse versículo aqui, assim, de uma importância, né? Eu estou sempre falando isso. Tem um monte de versículo na Bíblia que eu vou dizer que é de suma importância, porque a Bíblia toda ela é de suma importância. Realmente não tem essa separação. Mas preste atenção no que o versículo está dizendo. Olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aqui. Isso aqui também é importante, eu não posso esquecer de falar. Quando Paulo fala aqui dos que dormem, Paulo está falando dos que estão mortos. Não é? É aquela colocação, a gente diz, fulano não está descansando com o pai. O que a gente quer dizer com isso? Essa pessoa faleceu e está, ali com Deus. Fulano dormiu no Senhor. Essa pessoa faleceu. Então, Paulo está dizendo aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que dormem. Irmãos, Paulo não está falando do sono da alma, tá? A alma do meu pai, a alma da minha mãe que faleceram, eles não estão dormindo. Meus pais não estão dormindo. Meus pais estão em estado de gozo no céu e fazendo aquilo que cabe aos santos fazerem nesse momento que Deus determinou. Eles não estão um lugar onde todas as almas estão lá deitadinha, esperando, aguardando o momento da ressurreição. Não. A alma está ativa. O corpo físico, a matéria, está se desfazendo na terra, volta a ser pó. Na ressurreição do último dia, a terra dará de si os seus mortos. E esse corpo, até então incorruptível, que estiver dormindo, que estiver ali se desfazendo em pó, ele levanta então agora como um corpo incorruptível e encontra a alma. Então Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sofram com aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Aqueles que não acreditam na morte e ressurreição de Cristo. Aqueles que não acreditam na vida eterna que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos concedeu. Então, esses são os que não têm esperança. E Paulo está falando, vocês não podem sofrer da mesma forma que estão sofrendo aqueles que não têm esperança. Porque o crente em Cristo Jesus, ele sabe que o seu querido que faleceu, se ele tinha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa alma não está perdida, essa alma está em estado de gozo e o corpo vai ressuscitar. Essa é uma certeza, irmãos. Se você tem essa convicção, você tem esperança. E Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. E ele continua. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui nesse pois, se cremos, nós poderíamos dizer, já que cremos que Jesus ressuscitou, é aquele texto que eu li lá em Coríntios, não vou ler de novo, está lá em Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, leia o capítulo todo, mas isso que eu estou falando agora está registrado a partir do versículo 15. Paulo está dizendo, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, porque se nós não cremos que Jesus ressuscitou, que vamos ressuscitar, então nós não cremos que Jesus ressuscitou também. E se nós não cremos que Jesus ressuscitou, é vã a nossa esperança. Já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque Paulo vai dizer aqui mais adiante o quê? Que aqueles que estão mortos precederão aos que estarão vivos. Porque a ressurreição, ela vai antes que o arrebatamento. Mas aqui Paulo não está falando, irmãos, de momentos assim, distintos. Vai acontecer e aí depois de muito tempo vai acontecer o arrebatamento. Não, é ato contínuo. Não é? Jesus está vindo, a terra dá de si os seus mortos, não é? As almas se incorporam novamente agora num corpo incorruptível e
ato contínuo, a igreja é arrebatada ao encontro de Cristo nas nuvens, quando ele diz que todo olho verá, né? Todo olho verá Cristo vindo nas nuvens com grande poder e glória, né? Eu fico, né, extasiada em estudar isso. E Paulo continua aqui no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, vós, os vivos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A gente já explicou isso, não preciso explicar mais esse versículo, porque já falamos, mas eu gostaria de atentar aqui nesse versículo para um fato. Um detalhe que eu não sei se passa desapercebido por você ou se você está atento. Mas olha aqui Paulo falando aqui, ó. Nós os vivos, os que ficarmos. Paulo espera a iminente volta do Senhor para aquele tempo. Paulo quer ser arrebatado. Eu já falei aqui, meu pai também esperava ser arrebatado. Eu confesso para os irmãos que eu sempre vejo o fim, né, comigo sendo ressuscitada. Né? Eu me vejo, né, entrando em estado de gozo e depois recebendo meu corpo incorruptível. Mas a expectativa do crente, irmãos, tem que ser para a iminente volta do Senhor. Esse meu pensamento é um pensamento errado. Eu tenho que estar vivendo como se a volta do Senhor se desse a qualquer instante. Ele pode voltar, né, diz a música, ele pode voltar agora. Prepare-se, irmão, para não ficar, né? Diz ali a letra de uma canção bem conhecida. E esse tem que ser o nosso comportamento. Estarmos vivendo como se a volta de Cristo se desse hoje. Porque a gente faz muitos planos. A gente planeja uma viagem para que há não sei quanto tempo. A gente planeja um casamento para não sei, uma festa, uma boda, isso, aquilo. A gente sai fazendo um monte de planejamento, sem considerar que a volta de Cristo pode se dar antes disso. E aí a gente lembra lá do texto de Noé, lembra? Porque eles casavam, davam-se em casamentos, tinham filhos e quando o Senhor fechou a arca e mandou a água do céu e ali simplesmente encerrou tudo. A vida continuava, as pessoas continuavam a viver como se aquilo ali não fosse acontecer, como se o dilúvio fosse um distúrbio mental na cabeça de um ancião. E muitos hoje vivemos como se a volta de Cristo realmente não fosse acontecer. E precisamos estar preparados, se não para sermos arrebatados, mas para a nossa morte, porque a qualquer tempo Cristo pode nos chamar. E ele continua aqui. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, Paulo, ele dá uma relação de ações que vão acontecer, não é? E aí, eu imagino assim, né? Fecha os seus olhos aqui nesse momento e ouça, né, essa narração, né? Imagina, irmãos, né? Coloque a sua mente aí para trabalhar, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, não é? Imagine o Senhor dando uma palavra de ordem, não é? Ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo, não é, bradando, o Senhor dá a ordem e o arcanjo brada, não é? Ele ressoada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta. Imagine, irmãos, trombetas tocando, não é? A voz do Senhor dizendo para a igreja ir encontrar com ele. Realmente deve, eu não sei, irmãos, o que eu prefiro. O que eu quero é no momento, eu vou estar no momento ou ressuscitando e aí recebendo a igreja arrebatada ou indo ao encontro, mas eu imagino assim que coisa esplendorosa, magnífica deve ser esse momento, porque a gente fica elevado num culto, não é? Quando ele com os louvores, com as músicas, em oração, ouvindo a mensagem, a gente já fica assim, né?
elevado. Imagina, né, a voz de Deus clamando, o arcanjo, né, bradando, as trombetas soando e a igreja subindo, né, o céu se abrindo, irmãos. É inimaginável, não é? É inimaginável. Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressoada trombeta é a chamada, né? A gente vê que antigamente, quando o exército ia para a guerra, como é que se convocava? Até hoje, né? Quando você vai, se você estiver, por exemplo, eu lembro que meu pai trabalhava lá no quartel central, né, do Corpo de Bombeiro, e quando tinha uma chamada, né, se tinha uma chamada para ir cobrir um incêndio, uma coisa, né, tocava ali, tem um arauto, né, alguém que toca, não é, a trombeta, e não sei se é trombeta o instrumento que ele usa, mas ele toca o instrumento e aí, de acordo com o toque, o bombeiro sabe aquilo que é, se é um incêndio, se é um naufrágio, de acordo com o toque ele sabe e ele vem, né, ele vem atendendo ali o toque ali daquele instrumento. E assim também vamos ser nós. Nós vamos reconhecer o toque da trombeta. E ele vai dizer, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, mais uma vez, chama atenção para o fato de Paulo considerar que ele seria arrebatado, que estaria acontecendo naquele tempo, passado agora 2000 anos praticamente de que Paulo escreveu isso, nós ainda aguardamos a iminente volta do Senhor. E ela tem que ser tratada como se ela fosse acontecer a qualquer instante. E ele diz, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí vem o versículo 18, que também é um versículo excelente para a gente poder tratar, irmãos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, né? Então, quando a gente tem ali alguém que perdeu uma pessoa muito querida, muito chegada, ou alguém que está ali numa iminente morte, né, num leito de morte, consolai-vos, né? Eu tenho, por experiência, o falecimento do meu pai.